E às vezes eu acho que viver uma vida sem reflexão é você não ter muita evolução, né? Porque você não para pra pensar no que passou, você só vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Oiê, eu sou a Laís Desenha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser estilo desenha e fala, que eu já fiz uma vez aqui no canal, mas dessa vez nós vamos colorir e conversar. Para isso eu vou usar o meu Coloring Book, que é um produto que eu lancei há 2 anos atrás e que agora que está em alta eu não tenho em estoque, que é nada mais nada menos que um livrinho de colorir com várias artes minhas. E pode ficar tranquila que esse livro vai voltar para a loja muito em breve, mas no vídeo de hoje a gente vai conversar aí sobre algumas questões que estavam passando aí na minha cabeça enquanto vocês me assistem colorir esse livrinho. Enquanto eu hablo, você pode me assistir colorindo ou então fazer as suas coisinhas aí, lavar sua louça, arrumar sua casa, ou se juntar a mim e colorir ou desenhar alguma coisinha. Então bora lá? Na semana passada eu voltei com um vídeo aqui pro canal, onde eu mostrei aí os detalhes do processo criativo da minha coleção nova que eu acabei de lançar lá no meu site, laisdesenha.com.br, mas antes disso meu canal estava parado. E isso aconteceu porque março foi um mês muito caótico na minha vida e é exatamente sobre isso, sobre esse momento que eu quero conversar aqui com vocês. E aí é o seguinte, março foi o mês do meu aniversário de 30 anos e também o mês do carnaval. Então na verdade no meu aniversário foi o pós-carnaval, mas toda vez que isso acontece eu fico muito desanimada de comemorar o meu aniversário com os meus amigos, fazendo uma festinha, alguma coisa assim. Eu já fico mais desanimada para comemorar e eu já vou entrando nesse mood mais introspectiva e decidida a fazer coisas mais tranquilas e mais em família, com meu namorado, enfim. E eu entrei nesse mood, né, pra esse ano, e eu achei que seria só ali um momento do meu aniversário, que eu estaria mais introspectiva e que depois isso passaria. Mas o que eu achei que seria uma semana, um período curto, se estendeu para um mês completo. Por quê? O que aconteceu? Logo depois do meu aniversário, a minha mãe ficou doente. E agora ela tá bem, ela tá 100%, graças a Deus, mas assim, foram umas 2 ou 3 semanas em que eu tive que focar completamente nos cuidados dela. Ela teve dengue, é uma doença muito perigosa e que debilita as pessoas, tá? A minha mãe, ela ficou de cama e pra mim é muito assustador ver as pessoas que eu amo doentes e você não poder fazer muito sobre isso, né? Então é muita carga também de responsabilidade, mas também carga emocional, né? Muita preocupação. Enfim, né, gente, como toda a minha energia acabou ficando ali nas coisas do dia a dia, no foco da saúde da minha mãe, e não só isso, mas eu tinha que dar conta do meu trabalho, né? Principalmente das coisas que eu já tinha sido contratada e paga para fazer, né? Então todo esse meu foco, né? Toda a minha energia ficou para as minhas obrigações. Eu acabei entrando num momento de isolamento, em que eu não tinha energia realmente para conversar com as pessoas do meu dia a dia, né? Aqui do offline, muito menos energia para interagir online. E por conta disso, as minhas redes sociais acabaram ficando um pouquinho paradas. E olha, se tem uma coisa que eu me cobro nessa vida é com relação à minha presença nas redes sociais. Porque toda vez que eu dou uma pausa, né, e que eu sou obrigada a dar essa pausa e ficar um pouquinho mais distante, né, das redes sociais e não consigo produzir tanto, eu já entro num loop de desgraça aqui na minha cabeça, que eu acho assim, estar longe das redes sociais e não conseguir produzir com a frequência que eu gostaria e que eu me cobro para produzir, vai ser sinônimo das pessoas não enxergarem relevância em mim e no meu trabalho. Então, assim, um momento que já estava difícil ficou ainda mais difícil por conta da minha cabeça e das minhas ideias completamente distorcidas da realidade, né? E aí o que começou a acontecer foi que eu estava me forçando a ficar bem logo, né? Então eu estava passando por um momento difícil, de muita introspecção, mas eu ficava em negação que eu estava passando por um momento introspectivo e que eu necessitava de isolamento. E como eu faço terapia, graças a Deus, porque se eu não fizesse terapia eu não sei como eu ia viver, na verdade eu não ia conseguir, né? Enfim. Eu tô muito acostumada a levar esse tipo de pensamento, né, disfuncional que eu tenho durante a semana para as minhas sessões. E como isso acontece com uma determinada frequência, eu já fui aprendendo aí algumas técnicas para lidar com isso. E uma das coisas que eu aprendi na terapia é que a gente não pode levar os nossos pensamentos 100% a sério e que nem tudo que a gente pensa
é verdade. A gente tem muitos pensamentos disfuncionais. Especialmente se você tem ansiedade, depressão, enfim, você deve experienciar muito daqueles pensamentos intrusivos, né? E que são pensamentos que, assim, eles chegam, mas eles chegam com tanta força que parecem ser reais. Mas é aí que tá, na terapia eu aprendi que a gente tem que questionar esses pensamentos, porque nem tudo que a gente pensa é verdade, né? E de tanto que eu aprendi, né, e fiquei habituada a ficar questionando os meus pensamentos, especialmente esses aí que são completamente fora da realidade, toda vez que eu ficava me questionando e me colocando pra baixo, eu passava a questionar esses pensamentos. E de tanto questionar, eles foram perdendo a força. E conforme esses pensamentos foram perdendo a força, a minha capacidade de raciocínio, né? Minha capacidade racional de enxergar as coisas de uma maneira mais prática, meu senso crítico, né? Ele foi voltando assim a se aflorar e eu percebi que eu entrei num movimento que eu odeio e que nós, como sociedade, fazemos muito, que é apenas valorizar o que é expansivo, o que é pra fora, o positivo, até aquele movimento de positividade tóxica, né? A gente ignora tudo que é negativo e a gente só valoriza o que é bom. E as coisas que fogem disso são horrorosas, são negativas, têm que até ser ignoradas. É o que a sociedade meio que enxerga com uma forma geral. A nossa vida, ela não é só feita de felicidade, coisas boas, né? A gente também tem os momentos que a gente tá, ó, na desgraça. E eu percebo que quando a gente ignora o lado negativo da vida, a gente não consegue muito bem lidar com as dificuldades quando elas aparecem. Porque se só o que é valioso é o positivo, é o bom, é a felicidade, o que acontece quando a gente tá triste, quando a gente tá frustrado? A gente acaba não sabendo lidar com essas questões, né? A gente acaba achando que, na verdade, um dia ruim é uma vida ruim, sendo que não corresponde à realidade, né? A vida, ela tem a questão do equilíbrio, né? Se a gente for pensar em yin e yang, né? Tem a coisa para baixo, tem a coisa para cima. E essas duas coisas precisam andar juntas para que exista um equilíbrio. A vida não pode ser só positiva nem só negativa, tem que ter um meio termo, né? Nem tudo é preto no branco, nem tudo é 8 ou 80. Eu tô compartilhando com vocês esses pensamentos que são bem disfuncionais e bem pessoais, né? É uma parte bem vulnerável, assim, da minha cabeça, porque eu tenho certeza que eu não sou a única que passa por isso e eu não sou a única que fica me questionando e me cobrando pra ficar bem, né? E o que eu percebi é que nessa cobrança e nesse movimento de não, eu tenho que reagir, não, eu tenho que ir pra cima, não, eu tenho que me expor, inclusive quando eu não estou confortável, acabou piorando a minha situação. Então o que era pra ter sido, sei lá, umas 2 semanas ruim, se tornaram num mês ruim, né? Eu não me dei o espaço para sentir as coisas que eu estava sentindo, né? E toda vez que eu me dou por conta que eu tô fazendo isso, né, que eu quero simplesmente fugir da minha vulnerabilidade, que eu quero simplesmente ignorar as coisas ruins da minha vida, eu percebo que eu tô nesse movimento de fuga da realidade, né? Que eu tô nesse momento de escapismo tóxico, né? Sendo que a vida não é assim. E quando eu entendo que eu preciso respeitar, inclusive, os meus momentos de introspecção, eu tô também, né, como artista, respeitando a minha capacidade criativa. Porque desses momentos difíceis da minha vida, né, quando eu penso em fases ruins, em momentos tristes, eu também reconheço que foi a partir desses aprendizados que eu colhi, nesses momentos que eu tava no chão, que eu tava triste, é que surgiram as minhas obras mais importantes e especiais para mim. Eu sinto que como artista, uma das minhas maiores capacidades, assim, de expressão, né, e de contar histórias é através da arte. E desses aprendizados que eu colho em momentos difíceis que nascem as minhas artes mais coloridas e mais, enfim, vibrantes, né? Porque eu sinto que é uma forma também de representar esse contraste da vida, esse balanço, né? Que não é só o que é bom, só o positivo, só o expansivo que tem que ser valorizado, mas também os momentos difíceis, né? Esses momentos também são bem valiosos na nossa vida. E você viver uma vida só pra frente, eu vou seguir em frente, aconteceu isso, mas eu não tô nem aí, eu vou em frente, eu vou fazendo, é viver uma vida sem reflexão. E às vezes eu acho que viver uma vida sem reflexão é você não ter muita evolução, né? Porque você não para pra pensar no que passou, você só vai indo. Então eu sinto sempre que a vida é
um passo para frente, uns 3 para trás, para repensar, refletir, abandonar algumas coisas que precisam ficar para trás, para daí sim andar mais uns 5 para frente. A vida ela não existe sem reflexão e sem esses momentos mais para baixo e sem essas dificuldades. E eu acho que ignorar esses momentos difíceis e para baixo é também viver uma vida de escapismo e não é uma vida que eu enxergo o significado e que eu quero viver. Então, uma das minhas maiores reflexões nesse momento introspectivo foi aprender a valorizar isso, principalmente respeitar quando eu estiver passando por um momento assim e não ficar me cobrando a ficar bem, porque não é uma coisa que eu valorizo. Eu não valorizo somente as coisas boas pra cima, expansivo, tal. Eu valorizo também esse momento de introspecção e eu sinto que ele é muito importante também para que a gente consiga aprender e tirar lições valiosas de momentos difíceis. E aí depois que eu parei de me cobrar, ficar bem, ai, nossa, supera, depois que eu me dei espaço para viver o meu isolamento, para viver ali o meu momento de introspecção, de ficar na minha, de ficar quietinha, de fazer o que eu dava conta de fazer, foi aí que eu dei espaço e consegui realmente melhorar e ficar bem e pronta e preparada para criar coisas novas e também expor as coisas que eu consegui refletir durante esse momento de isolamento e de reflexão. Eu não sei se esse vídeo foi uma grande viagem, com certeza foi, mas espero que tenha feito sentido aí pra você. Até me conta nos comentários o que você achou, o que você acha disso. Me conta também se você gostou do meu livrinho, né, que eu tava aí colorindo. Eu espero que todo esse papo tenha feito sentido pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezinho, se inscreve no meu canal, me ajuda a crescer nessa rede. E eu te vejo na semana que vem. Beijo!